Olá, estamos ao vivo. Boa noite, boa noite. Olá, Luiz Armando, seja bem-vindo. Aramise Freitas, que delícia ver vocês aqui. Ulisses. E aí, meus amores, como foi o final de ano de vocês? Natal, Réveillon? Alguém tá de férias? Oi, Fabrício, seja bem-vindo. Rica é ótima. Alessandra, querida, que saudades. Essa live vai ser boa, né, Ale? Gente, estou animada também. Espero que a galera tenha entendido que a live hoje, excepcionalmente, está sendo às 8h30, né? Oi, Lauter. Saudades. Oi, Vera, tudo bem? Boa noite, Luiz Armando. Gente, e essa chuva, que coisa louca, né? Olha, aqui não tá fácil no Rio não, mas Minas está sofrendo muito, né? Bahia já sofreu bastante, ainda está sofrendo as consequências. Mas Minas Gerais está passando por um momento bem complicado. Boa noite, Eugênia. Eu tenho que botar óculos, gente, senão não dou muita conta, não. Oi, gente, Pedro Barreto é uma foto de uma mulher? É isso ou eu tô louca? Oi, Rodrigo. Olha, nossa entrevistada acabou de entrar. Kika já está por aqui. E aí, gente, novidades? Bom, conforme eu falei pra vocês, eu voltei a malhar no passado. Dei uma bobeada ali entre Natal e Réveillon. Tirei umas fériasinhas, mas tô focada, viu? Tô focada. Galera, vamos aproveitar enquanto o povo tá entrando. Eu vou mandar aquelas, pela setinha aqui, eu vou mandar uma chamada para quem não entrou ainda. Ah, tá. Pedro tá falando, é uma foto, é um casal na foto. Agora eu entendi. É porque eu fico nesse bota óculos, tira óculos, você não tem noção. Oi, Arlete, seja bem-vinda. Marcelo, Ana Borelli. Bom, vou chamar aqui uma galera que não entrou ainda, tá? Pronto, já chamei. Andréia, Maria de Socorro. Oi, Bel, tudo bem, querida? Gente, hoje o papo vai ser demais. Eu vou conversar com a Kika Gama Lobo. A gente vai falar sobre 50 mais, muito sobre, né, nossa história, mulheres de mais de 50 anos e como é que a vida é depois desse momento. É, Priscila, a Kika já tá aqui. Já já vou chamá-la. Tô só esperando entrar mais uma galera, que normalmente eu faço live às 8h02. Então hoje eu avisei que excepcionalmente a gente ia fazer nesse horário e o pessoal vai entrando mais devagarzinho. Tudo bom, Eric? Priscila, seja muito bem-vinda, viu? Gente, pode meter o dedo nesse coraçãozinho aí, viu? Quanto mais coração vocês mandam, mais a gente fica feliz e mais a nossa live fica sendo melhor entregue no Instagram, tá? Oi, Teca, seja bem-vinda. Pois é, a Érica não vi ainda. Eu acho que eu mandei um chamado pra ela. Ela falou que ia entrar. Mandei agora de novo. Olá, Aleixo, tudo bem? Seja bem-vindo. Bom, a Érica entrou. Enquanto a galera tá entrando, eu já vou explicar, porque a gente tem muita coisa para conversar, senão a gente vai perder tempo. Olá, meu amor. Seja bem-vinda. Merci, minha linda. Obrigada pelo convite. Boa noite, povo.
Obrigada você por estar aqui comigo mais uma vez. A gente já fez uma live ano passado, Sim, né? Logo no início da pandemia. Mas agora essa live vamos bombar, eu tenho certeza. Está todo mundo bem animado. Inclusive, tem uma galera que não ia poder entrar, que me avisou, pelo amor de Deus, você não perde essa live, não. Salva de qualquer maneira. Todo mundo quer saber o que a Kika tem para contar. Ah, meu Deus do céu. Não é fácil, não, né? E a gente está vivendo tempos tão complicados, né, Kika? Você acabou de ter alta de uma segunda Covid, que só Jesus na causa. Está todo mundo se reinfectando de novo. Não está fácil e a gente está com uma certa falta de entendimento, né? De como cuidar disso, qual é o período que tem que ficar no isolamento, o que tem que fazer. Não está fácil, né? Eu acabei de postar enfim, uma situação que eu vivo com frequência, que é pegar transporte público no Rio de Janeiro, e aí marquei a Margarete Dalcomo, que eu não conheço, né? Mas como ela já é amiga de todo mundo, a mulher vive na nossa casa, né? Desde o início da pandemia, eu falei, e aí, a senhora sabe quando a que eu pessoa faço? Não, e quando a pessoa se reinfecta pela terceira vez, que eu já estou esperando, porque assim, não se sabe muita coisa. Então, qual é a minha... Primeiro, boa noite novamente, obrigada pelo convite. Estou saindo do Covid, mas também não sei se eu estou sem Covid, porque eu não testei negativo. Eu fui para aquela história de 7 dias sem os sintomas, porque é um novo protocolo. Na Europa são 5, no Brasil entre 7 e 10. Não dá para fazer o teste para saber se você não está, porque as filas são enormes das pessoas querendo saber se estão infectadas. E aí, não assim, é só isso não, Kika. Quando eu tive uma vez só, mas quando eu tive e que eu tive alta, o médico falou, não adianta literalmente testar na alta, porque você tem uma alta em cima de um protocolo. Mas, às vezes, mesmo não estando infectando ninguém, você ainda positiva o vírus. Da mesma forma que, às vezes, você já está positiva e dá um falso negativo, sabe? Olha, eu acho que todos nós viramos, de alguma forma, um pouco, né, cientistas, médicos, enfermeiros, mas essa Omicron veio com uma velocidade, com uma agressividade de contágio muito grande. Então, eu acho que o que assusta é todo mundo tá, porque assim, uma pessoa pegava, né, e aí você meio que se isolava, conseguia uma blindagem. Não, agora uma pega, todo mundo pega, o prédio pega, a empresa pega, todo... Então, eu não sei se isso é bom, se é o tal do rebanho, manada. Então, vamos deixar um pegar no outro, seja o strike dominó que vem por aí, ou se é justamente isso é que é ruim, porque a gente não tem. Primeiro, tem as pessoas que são negacionistas e não tomaram a vacina. Então, de alguma forma, essas pessoas são vetores, né? Sim. Pronto, falei. Por um outro lado, tem as pessoas que têm as suas comorbidades ainda. Então, são pessoas mais frágeis e que aí pega qualquer coisa, dá ruim. Né? E aí tem as apavoradas que vão para o hospital para fazer qualquer coisa. E aí tira o lugar de uma pessoa, sim, que está com uma cirurgia marcada, um câncer para ser tratado, uma doença um pouco mais agressiva. Então, eu acho que o que é novo, diferente, difícil de lidar agora é essa falta de informação oficial, porque cada hora é um protocolo. E eu acho que essa coisa muito repentina de ter pego todo mundo num momento do Brasil muito especial, né? Então, assim, o Réveillon é especial para o brasileiro. Férias de janeiro sempre foi, de alguma forma, nesses últimos 2 anos, então, que a gente queria voltar para a muvuca. O carnaval que está na boca. Então, são situações onde você, de alguma forma, achava que ia dar uma respirada. Não era uma respirada total, mas ia dar, né, um negocinho. Aí vem o lance de Minas, cai aquela composição lá rochosa, uma coisa, né, emblemática. As chuvas que inundam e varrem sempre, né, porque essas chuvas de janeiro é tudo a mesma coisa, é tudo igual. E aí você fica também com uma política pública que eu acho que o fato da gente ter, e não vamos entrar na vibe do ele sim, ele não, Bolsonaro, Lula, o que vem por aí, tô fora, não vou nem continuar, mas ter um governo enfraquecido, negacionista,
ter uma falta de controle, né? Sobre assim, um presentismo que a gente precisava ter nesse momento e não tem. Eu acho que essas coisas todas brocham. Então, eu escrevi um post ontem também de noite, agora eu estou melancólica, diva depressão, que eu estou muito estranha. Eu não sei se vocês aí estão estranhos, mas eu estou estranha. É um misto de tristeza, é um misto de desânimo, é um cansaço, é um peso, né? E assim, eu até tenho os meus dias ruins, eu sou uma pessoa que já tem um peso de vida grande, né? Então, eu nunca fui uma Sim. pessoa agargalhada, felicíssima, né? Tudo lindo, maravilhoso. Eu sempre vi o copo médio, né? Às vezes até meio vazio. Mas estou não sei, estou numa vibe ruim, estou numa coisa ruim. Tá um momento muito delicado. A minha visão é a seguinte: a gente sabia que podia dar M no Réveillon. Foi uma tragédia anunciada. Se falava muito, cuidado com o Réveillon, porque senão não vai ter carnaval. Só que a gente está há muito tempo exausta, preso dentro de casa, com dúvidas, com incertezas, e não só por conta da nossa saúde. Todo mundo sofreu, né, nas finanças, nas relações. A Covid veio devastando muita coisa. Obviamente, algumas pessoas conseguiram se reinventar e, enfim, até viraram o jogo brilhantemente. Alguns casais, algumas famílias se reencontraram, mas a gente não pode fechar os olhos e dizer que foi assim para todo mundo. A maioria das pessoas sofreu muito em diversas áreas da vida. E eu acho que, por conta disso, no Réveillon, muita gente acabou exagerando um pouco, viajando mais, saindo mais, se encontrando com mais pessoas. Eu moro aqui em Copacabana, passei aqui em Copacabana, a praia estava bem vazia. Aparentemente na televisão parecia estar mais cheia do que estava, mas estava bem vazia, mas ainda assim as pessoas fizeram festa. É delicado, é complicado, né? Se a gente for ficar falando do Omicron, a gente não entra no tema da maturidade. Vamos Vamos lá. para o nosso tema, que é muito mais interessante. Kika, seguinte, a expectativa de vida no Brasil, assim como no mundo, cresceu muito. E hoje a gente tem um novo termo, que é economia prateada. A economia prateada, ela é representada por empreendedores com mais de 50 anos. Nós, né? Segundo o levantamento do Sebrae, 40% dos 53 milhões de empreendedores de pequenos negócios e médios negócios são de pessoas com mais de 50 anos e 7,3 são de pessoas com mais de 65 anos. Então, assim, no teu entender, qual é a vantagem de empreender após os 50 anos? Como é que cresceu tanto esse empreendedorismo nessa faixa que normalmente a galera já começa a se aposentar? Primeiro que eu sempre acho que essa economia prateada pode funcionar muito bem lá fora. Eu ainda acho aqui história para boi dormir. Então, os 50 a mais perderam os empregos, os 50 a mais são os grandes excluídos do mercado de trabalho. Quando tem trabalho, é um trabalho menor, né? Ou salarialmente falando, ou até em termos de capacidade. Eu sempre brinco numa metáfora assim, muito radical, que o CEO de uma empresa lá atrás, se ele fez 60 anos e perdeu um emprego, ele é um empacotador da farmácia. Então, eu acho muito assim, glamuroso você colocar a história de vou abrir uma empresa, começar a fazer bolo em casa e vou ficar trilhardário tipo Maria da Paz. Então, rola sim uma economia prateada pujante, porque a régua do tempo mudou. Se essa mulher, homem, morria com 70, 68, 75, e ele vai até 90, e se ele tem alguma condição, ou até mais, né? Mas uma condição, vamos dizer, de produção bem azeitada, de fato, você pode ter uma economia prateada funcionando. Em países que estimulam também essa forma de abrir os seus próprios negócios e prosperar, aqui no Brasil eu acho que é a agonia mesmo.
Então, a pessoa perdeu o emprego, não tem para onde ir, ela de fato abre um MEI, ela abre aí um Ela tem CNPJ, que ser ela uma tem que, empreendedora, né? Ela ela não tem tem que. opção. Então, eu Mas acho por assim, dados do Sebrae, somos nós, esses empreendedores mais velhos, com mais de 50 anos, que mais empregamos no país. Você mas, acredita? mas eu acho assim, eu acho que tudo é antes e depois da pandemia. Eu acho que a pandemia, ela esgarçou muito esse discurso positivo, porque Sim, se você pensar, esse 50 a mais é o grande arrimo de família. Então, ele já é aposentado, então ele recebe do INSS. Não, ele fez uma previdência. Não, ele fez um pé de meia. Não, ele tem até as pensões das filhas, das primas, né? Aquelas dos militares sim. lá do passado. Então, de alguma forma, essa pessoa tem uma grana assegurada que as novas gerações talvez nem tenham isso. E aí ela se vê numa situação de ter que ajudar essa família. E essa família é o marido que perdeu o emprego, os filhos estão desempregados, e tem também no meio disso muita coisa truncada, né? A violência patrimonial que acontece, então os filhos que detonam o dinheiro dos pais, os maridos que tiram o dinheiro das mulheres, tem muita coisa nesse bololô. Agora, tentando resumir essa resposta, sim, existe uma economia prateada cada vez mais real, as pessoas estão vivendo mais e as pessoas estão empreendendo mais. Acho que é tudo lindo, muito mais em São Paulo, no Sul, em centros mais desenvolvidos no Brasil do que numa capital como a nossa, né? O Rio de Janeiro vem sofrendo muito uma perda, né, de capacidade produtiva no geral. Então, Infelizmente, né? Porque infelizmente, né, fomos tudo, né? ditadores de moda, Não, inclusive. fomos tudo, fomos capital, fomos lançadores disso, daquilo, mas eu acho que agora a gente está no momento que a pandemia deu uma ceifada. É claro que a gente tem hoje, eu acho que um momento até muito melhor do que no passado, o fato da gente ter um prefeito alinhado com o governador, independente do governador ser A, Sim. B ou C, existe um diálogo um pouco maior, existe uma sensação de uma tentativa de organizar as contas. Agora, a miséria explode, você tropeça na pobreza, não importa em qual bairro você esteja. E voltando ao trabalho 50 a mais, ele é lindo no texto, ele é lindo na palestra que a pessoa vai dar, ele é lindo, de repente, né, nessas conquistas isoladas, mas eu não acho que o trabalho, a economia 50 a mais, a economia prateada, o silver money, esse dinheiro real, esteja movimentando e alegrando esse público maduro, né? Eu acho que na teoria é lindo, na prática a gente ainda vai ter que comer muita grama. Com certeza, com certeza. Eu até vou fazer uma parte aqui que não tem muito a ver, mas tem a ver com o que a gente está falando. Tem muita gente que fala para mim, eu nunca me aposentaria, quero viver o resto da minha vida trabalhando. Eu, Kika, juro por Deus, eu me aposentaria hoje. Se eu pudesse, continuaria sendo uma pessoa produtiva? Com certeza continuaria, porque eu trabalho desde os 11 anos de idade. Mas muita gente não se aposenta ou não vive só da sua aposentadoria porque é inviável, né? Não paga as contas, não dá. Então, assim, é bonito entre aspas, né? Na verdade, na prática, é outra coisa. Mas eu quero te fazer uma pergunta para a gente continuar a mergulhar em outras perguntas bem interessantes sobre o nosso universo. Explica para a galera o que exatamente te levou a atuar nesse tema 50 a mais. Qual foi o motivo? Qual foi a tua motivação? Eu nunca nem pensei em ser isso. Eu nunca nem pensei em ser uma influencer da maturidade. Aconteceu naturalmente. Eu já contei essa história várias vezes, eu vou fazer make it short, né? Vou fazer resumidamente. Sim. Tive um câncer agressivo, estou indo para o 10º ano da remissão da doença, graças a Deus. Graças a Deus. Quando eu fiquei doente, eu comecei a postar no Facebook a antítese da vida dos outros. Enquanto todo mundo era louro, lindo, ia para Trancoso, Dubai, eu falava que tinha medo da morte, eu falava do boleto, eu falava, enfim, uma série de coisas que me amedrontavam. Logo depois da doença,
que me levou 6 órgãos, 2 operações e 8 sessões de quimioterapia, braquiterapia, que é uma quimioterapia específica para o câncer de endométrio. Meu casamento de 24 anos acabou, as minhas filhas repetiram no colégio, a minha empresa praticamente mingou e eu tive dengue. E aí, assim, nessa composição toda, aquilo que era, vamos dizer, uma lamentação, se tornou quase com o discurso de uma diva depressão. Eu só falava coisas da vida real. As minhas amigas me ligavam e falavam que eu era maluca, que eu nunca mais ia acasalar na vida, arrumar ninguém, que eu nunca mais ia arrumar um trabalho. E aí eu dizia que eu não tinha nem dinheiro para pagar um psicólogo. Então, que eu precisava vazar por algum lugar, e a minha forma de vazar sempre foi a escrita, né? E aí, da mesma forma que as minhas amigas diziam que eu era maluca, um monte de gente anônima, porque na época a minha rede era o Facebook, né, há 10 anos atrás, Sim. sempre foi aberto, como o meu Instagram é aberto, as pessoas me escreviam pelo Messenger, eu também. Eu também estou doente, eu também estou gorda, magra, eu também estou com medo de morrer, eu também tenho problema com o filho, o meu marido tem outra, eu isso e aquilo. Não consigo E pagar aí, meus boletos. exatamente, eu sempre fui uma pessoa comercial, eu sempre corri atrás de dinheiro, sempre. Sempre fui uma pessoa, você começou aos 11, eu comecei aos 17, sempre trabalhei fazendo um bico aqui, outro ali. Não tenho nenhuma história triste para contar, nunca passei fome. Vim de uma família super ok, super legal, né? Viajei, falo 2 línguas, viajei em muitos lugares, tinha uma vida confortável. O meu downgrade aconteceu justamente na maturidade. Eu fiquei dura, velha, mais velha. E eu acho que isso é tão difícil quanto você não ter grana no início da sua vida. Sim. Mas como você tem a perspectiva de uma juventude que pode te levar numa escada da vida, e quando você está mais velho, você só vê o fim, eu acho que é também melancólico. Bom, mas aí essas pessoas me escreviam, eu também. Eu sempre fui essa pessoa comercial e saquei que tinha alguma coisa ali. Uma amiga que eu sempre cito, Luciana Neiva, uma jornalista, que, aliás, eu vou fazer uma live com ela essa quinta-feira sobre mães exaustas, sobre mães estarem muito cansadas, né? Sou eu e ela. E ela falou, Kika, você não quer ter um canal de YouTube? Falei, claro que não. Canal de YouTube? Não sei nem o que é isso. Era na época do Felipe Neto, com cabelo verde, jogando Minecraft. Eu não sabia nem o que era isso. Ela falou, ok, não sabe o que é? Vem aqui na minha casa, senta aí, fala esses absurdos, que eu vou tentar arrumar uma grana. Assim foi feito, eu fui na casa dela, falei os absurdos, e a gente juntas conseguiu um anjo que deu 15 mil reais, uma outra amiga, Cristina Gaudiano, e nessa a gente fez um site, atitude50.com, a gente fez um programa de TV no YouTube, se chama Atitude 50, hoje a gente renomeou para Quicando na Maturidade, e aí eu comecei, assim, eu só tinha a minha ira e o canal de YouTube. E aí, logo depois, a própria Luciana falou, Kika, você quer... Não, foi diferente, assim, ela me perguntou se eu tinha uma amiga famosa para escrever na revista Cláudia semanalmente. Aí eu falei, paga quanto? Ela falou, nada. Eu falei, você acha que a pessoa famosa vai escrever semanalmente, vai ganhar rosca? Aí ela riu e falou, Aí eu falei, não, mas eu tive uma ideia, eu escrevo direitinho, que tal? Aí ela falou, que tal? Aí ela mandou para a amiga dela, era editora na época, a Guta Nascimento, de quem eu sou super grata, né? E aí eu falei, já que eu vou ganhar rosca, nada, eu só tenho um pedido, que não mudem nada do meu texto. E aí assim foi feito, eu escrevo lá há 3 anos, escrevo os maiores absurdos, eu nem sei como passa, escrevo sobre o pau mole, sobre vagina larga, escrevo sobre vida gay na maturidade, falo, gente, isso não vai passar. Agora alguém vai me ligar da revista e vai falar, isso não! Essa semana não vai rolar. Nunca, nunca. Publicam tudo, acham tudo ótimo e eu sou muito grata a Cláudia. Então, eu já tinha a Ira, o canal de YouTube e a revista Cláudia. E aí, da mesma forma que as pessoas me procuravam na internet, eu achei a escritora Marta Medeiros, que eu já amava, mas que eu nunca tinha visto na vida. E aí eu mandei um inbox para ela, tipo assim, achando que
a assistente número 10 dela ia entrar em contato comigo, ela respondeu, liga para esse número, eu achando que era a pessoa que ia me atender, ela atendeu ela mesma, e aí eu fiz um convite para ela. Falei, Marta, você viria ao Rio de Janeiro, ela mora em Porto Alegre, falar sobre o amor? Ela falou, eu custo tanto, se você bancar o meu cachê, a minha passagem de avião ida e volta em um hotel. E aí eu tive outro anjo na minha vida, Kiki Gouveia, uma amiga minha, publicitária, que falou, Kika, eu vou arrumar um dinheiro, arrumou, a gente fez no Fashion Mall. Eu conheci a Marta naquela noite e me apaixonei pela mulher. E aí a gente teve uma super química juntas, e eu olhei para a cara dela naquela noite e falei, você topa ter um roadshow comigo, eu criar um produto para andar umas capitais? Ela falou, ótimo, desde que você me pague meu cachê, e se eu tiver, né, na minha agenda livre. A gente andou 9 capitais, ficamos super amigas, eu também sou super grata à Marta, ela é uma gigante da literatura, até que em outubro, antes da pandemia, ela falou, Kika, eu não quero mais. Não quero, estou achando esse negócio que a gente está fazendo muito deslocamento para mim, porque a gente foi para 1000 lugares lá em cima, no norte e nordeste, a mulher mora lá embaixo. E aí ela falou, não estou gostando disso. Eu falei, mas você vai perder esse cachê bom? Ela falou como quem diz, não preciso, né? Eu falei, então tá, né? Educadamente, ela falou, pois é. Só que ela olhou para minha cara e falou, Kika, esse lugar é seu. Eu falei, amiga, olha só, eu nunca escrevi 26 livros, eu não tenho o prêmio Jabuti, a Lília Cabral e o Cauã Raymond nunca fez nenhum papel de um personagem meu, ela é amiga de todo mundo, ela faz milhões de projetos, ela falou, mas tem uma diferença entre nós muito grande. Tudo que eu escrevo eu invento, tudo que você escreve é vivido por você. Então isso tem uma força muito grande, essa coisa autoral e sem vergonha que você tem de falar os absurdos que você fala e que outras pessoas jamais falariam. Primeiro, a falta de grana, que você é a pessoa mais sem grana que eu conheço e que não tem vergonha de falar. Né? Aí eu falo para ela, lembra que eu sou mãe solteira e moro no Rio de Janeiro. Então, assim, é uma cidade cara, 2 filhas, 3 planos, 2 faculdades, né, comida, e plano de saúde, tudo isso já coloca num patamar muito alto. E aí ela me deu uma força nisso, eu decidi então fazer um stand-up, criar um stand-up. Uma outra amiga minha me conseguiu um coach teatral, e aí o cara veio me treinar, olhou para minha cara e falou, você é péssima atriz. Mas... péssima, mas o seu conteúdo é bom. Então vamos fazer o seguinte, não vamos fazer um stand-up óbvio, porque você não vai segurar, vai gaguejar, não vai saber o time, mas vamos roteirizar. E assim eu fiz, me apresentei em 3 lugares no subúrbio, amei, aliás, obrigado a Ruth Jurberg, uma amiga minha, que sempre trabalhou com comunidades, fui para São João de Meriti com ela, fui para Bangu com outra amiga, fui para Caxias com outra. Aliás, eu adoro me apresentar em cenários mais low class. Essas mulheres são as verdadeiras heroínas do Brasil. Essas mulheres maduras que com 50 anos são até bisavós, né? É uma loucura. E aí veio a pandemia. Quando veio a pandemia, todo esse projeto em construção, que nem era nada muito incrível, né? Porque era o começo do começo, eu sempre trabalhei em outras coisas, era mais um propósito de vida. Veio a pandemia, eu inventei de fazer live. E aí eu fiz 100 lives em 2020, 100, nem acreditei. Entrevistei faxineira, entrevistei o Rodrigo Maia, entrevistei a Marta Medeiros, a amiga, minha vizinha, minha prima de Mônaco. Assim, quem tivesse o que contar, eu estava chamando para falar, porque eu achava, primeiro, todo mundo enfiado em casa. E eu sempre acho que qualquer pessoa, tal qual o Porchat fala, todo mundo tem histórias geniais para contar. Sim, pessoa, com certeza. Do mendigo ao rei, todo mundo tem. E aí isso foi super legal, o meu Instagram mudou, deu uma virada, então continuo desconhecida, né? Mas eu de ninguém... Passei uma pessoa falava, gente, olha aquela mulher que faz live legal, assiste ali, compartilha. E aí os meus números foram crescendo e aí subitamente eu fui assim percebida pelas empresas da maturidade e me tornei uma influencer. De novo,
não trabalho muito, não tenho cachês milionários, não sou uma pessoa assim bombada, mas eu acho que o meu conteúdo é muito real. E a pandemia me ajudou, porque antes todo mundo era truque, né? Vamos combinar que Sim, todo mundo é truque. Tudo era sim, truque, né? Era truque da beleza, do dinheiro, do marido, da vida perfeita. Quando veio esse solavanco e que a vida ficou uma merda para todo mundo, me beneficiou, porque eu já estava na merda. sim. Então, assim, foi uma coisa que, de alguma forma, as pessoas me ligavam e falavam, como é que faz? Como é que faz para isso, para aquilo, para aquilo? E eu tive uma ajuda muito grande. Eu sou muito grata aos meus amigos e às pessoas que eu esbarrei no meu Sim. caminho. Uma é uma professora de educação financeira para endividados, chamada Letícia Camargo, se tornou uma grande amiga, uma mulher que me deu uma mão muito grande, muito grande. Porque eu sempre estava na pindaíba, mas a minha pindaíba também aumentou. Né? Sim. Então, não é questão de dizer, não, durante a pandemia eu fiquei super bem nas finanças. Não fiquei nada bem, as coisas ficaram difíceis, eu tive uma dívida grande para pagar. E aí, enfim, e tudo isso foi meio narrado ao vivo. E, Sim. de alguma forma, isso ajudou as outras pessoas. Então, quando você pergunta como é que é trabalhar com o mercado de 50 a mais, como é que foi para você? Assim, eu sempre digo que o câncer pode ser transformador na vida de uma pessoa. Então, eu peguei um limão e fiz uma limonada. Além de ser grata ao cara lá de cima de eu estar aqui ainda, eu não Claro. simplesmente fiquei. Eu falei, eu vou ficar e vou ajudar outras pessoas da minha maneira, estabanada, né? Meio sem filtro, meio doidona. Mas, assim, eu decidi que eu ia ajudar as pessoas. Eu acho que as lives, o meu discurso, os meus textos, a minha maneira aberta de ser, de alguma forma leva luz a uma galera 50 a mais que está batendo cabeça. Por quê? Porque vamos combinar, a bunda cai, o peito cai, o dinheiro desaparece, o marido morre ou vai embora, Sim. o teu pai e a tua mãe ficam mega doentes, os teus filhos vão embora de casa. E aí, assim, você fica sozinha, amiga. É, Sozinha com os seus problemas, com um holofote nos problemas. Então, se você não exatamente. tem uma espinha, uma mini estrutura, sei não. Desmorona, não tem como. E eu acho muito curioso, porque até hoje eu tenho pessoas próximas, pessoas que eu tenho muito carinho, muito respeito, que até hoje falam para mim, por que você fala a sua idade? Ué, porque é a Que minha idade idade. você tem? Eu tenho 55, vou fazer 56 agora em 2022. Tudo que eu tenho na minha vida é a minha vida. Eu não tenho casa própria também, entendeu? Eu É tenho uma conta, um merda. monte. É uma merda não ter casa própria. Sabe que esse é um dos gargalos. Eu falo para minha professora de educação financeira que eu vou comprar uma kitnet na comunidade, só para chamar de minha. Sabe, eu comprei. Sabe aquela pessoa que vai no cartório fazer um registro RG? E eu falo, gente, eu tenho que ter uma terra. Eu tenho que ter É, alguma coisa. Eu trabalhei a vida inteira para não ter casa própria. Isso não é, existe. Não é. tem. É uma loucura. Na verdade, eu não posso nem dizer que eu tenho uma meia casa. Porque com meu ex-marido eu construí uma casa em Búzios. Mas quando fala assim, casa em Búzios, parece um Ah, luxo, né? Mas eu comprei um terreno, assim que você chega em Búzios, onde tem o kitesurf, quer dizer, não tem nada ali? Pois é, ali é a minha casa. E ela está construída, mas ela não tem mais nada. Ela tem a fundação. Porque eu separei, aí não botei porta, não botei janela, não fiz nada, veio a pandemia, tá é. lá. Aquele É a negócio, música, é a música. Era uma casa casa muito tão engraçada. engraçada. Não tinha teto, não É tinha isso, nada. É é isso, mas isso. é sua. Pois é, mas eu preciso fazer alguma coisa com essa casa que é minha e dele, né? Mas, enfim, eu também acho que hoje é uma preocupação que eu tenho, o fato de não ter casa própria, porque a gente está avançando na idade, e eu quero avançar muito na idade, eu quero morrer bem velhinha e bem saudável, bem de boa, entendeu? Mas é uma preocupação, porque a nossa capacidade produtiva realmente vai diminuir, né? E então a gente precisa ter ali um chão. E foi baseado nisso que eu comprei esse terreno lá em Búzios, que obviamente foi bem em conta, porque é ali na entrada da cidade, um lugar que promete crescer, mas ainda é uma coisinha simples. Mas, enfim,
tá lá. Não é fácil, mas é uma preocupação. Eu acho uma loucura, ainda hoje, mulheres como a gente, na nossa faixa etária, que tem conquistas grandes, porque a gente pode não ter nossa casa própria, Kika, mas a gente tem uma história linda para contar, né? De sobrevivência, de luta, de tudo, e criamos nossos filhos, enfim, tá aí. Tô aí com os meus dois, enfiada aqui em casa ainda, que é outro drama também da gente, né? Que a gente não sabe se quer ficar com eles, se quer que eles vão para a rua crescer, se desenvolver, porque eu acredito realmente que o melhor para os filhos é eles estarem um pouco sozinhos no mundo para conquistar, né? Ter suas conquistas, conquistar seu espaço, entender o que é a vida, o que é a sobrevivência, mas ao mesmo tempo a gente não quer viver a síndrome do ninho vazio, né? Que não é fácil. Como é que você encara isso? Eu sou bipolar nesse. Eu também. Eu sou super Por isso bipolar. que a gente se gosta, amor. Porque eu sou mãezona daquela, tipo, mama, não sou judia, tipo, mãe judia com mãe italiana, essa coisa meio, né, da loba, né? Sou total e celebro. Por outro lado, criei para o mundo, então a minha filha menor aprendeu a falar babalhar antes de mamãe. Sou uma pessoa que sempre incentivei, transa cedo, traz o namorado para dormir em casa, vai viajar com a amiga, dorme na casa da amiga, né? Vai conhecer o mundo. Sim. Eu sempre fui muito assim de vai, né? Mas assim, eu acho que tudo a gente paga um pouco pela língua, né? Quando vai chegando esse momento, então, aonde estão as minhas filhas hoje, né? Na casa da amiga, a outra está na casa do namorado, e assim, chegou de viagem, nunca mais voltou, desde do Réveillon, porque está todo mundo com Covid, claro, e aí elas ficam loucas, porque está com Covid, aí vai me infectar. Eu falei, mas eu já estou infectada, aí eu quero vê-las, elas não voltam. Então, eu oscilo entre achar que tem que ir embora e achar que tem que ficar. Eu acho que no meu caso, no nosso caso, o nosso amálgama é muito grande, o meu e das minhas filhas. Eu sou praticamente mãe solteira, o meu ex-marido é vivo, foi um ótimo pai, deixou de ser um ótimo pai, sei lá o que aconteceu, também não vou entrar nessa seara aqui. Mas elas são meninas assim, que eu tento fazer, suprir um papel masculino e feminino no afeto, né? Me casei novamente, é uma outra live que eu quero fazer. É muito difícil você ter um homem dentro de casa que não é pai das suas filhas. Super. Então, isso é um drama também, positivo por um lado e negativo por outro, porque são muitas neuroses misturadas e, ao mesmo tempo, você coloca um elemento novo no jogo e esse elemento também te traz uma luz sobre a loucura que você vivia. Então, não vou dizer que tudo seja ruim, mas assim, como é que é o nosso combinado, né? O meu e das minhas filhas. Como eu moro só eu com elas e o meu novo marido, a ideia é que elas terminem a faculdade juntas, aqui a gente, e aí depois a gente entender o que pode ser feito. O fato da gente não ter grana, então não ter essa possibilidade, olha, você vai para este apartamento, a outra vai para outra, ninguém vai para apartamento nenhum. Então, assim, é tudo muito o que vai dar para fazer, mas eu ainda acho que eu tenho um tempo com elas, porque é um tempo necessário financeiramente para elas e para mim, e eu também acho que vai existir um desmame, né? Vai existir um desmame natural que vai acontecer. Eu já venho me preparando para isso. Eu sou filha única, isso me ajuda. Eu também. Então, a solidão nunca foi um problema para mim, né? Oi? Acho que é. Eita. Oi, entrou uma ligação aí? Voltou. Deu um render aí, mas voltou. Tá, eu sou filha única, então eu acho que eu já tenho a bagagem da solidão comigo. Sim. Nunca foi uma história ruim. Por um outro lado, eu sou uma pessoa muito independente, então isso também não é um problema para mim, né? Se eu vier a morar num apartamento de quarto e sala, sozinha, e aí tendo a visita das minhas filhas ocasional, quem sabe? Se eu continuar com meu marido nessa composição, todos nós juntos, e trouxer a minha mãe doente, é outra composição.
Não, se elas saírem de casa e eu ficar sozinha com meu marido, não sei. Não sei o Mas que vai eu acontecer. tenho uma impressão, Kika, que as coisas mudaram também, porque as gerações mudam, né? Eu também sou filha única, eu nasci e fui criada em Petrópolis. Minha mãe faleceu, eu tinha 18 anos, morava com a minha avó materna e com a minha mãe, então eu tinha uma casa, tinha tudo direitinho lá. E 15 dias depois que minha mãe morreu, eu vim morar sozinha no Rio. Eu aluguei um. Tá ruim, eu não sei se agora. Gente, vocês estão conseguindo me ver ou ver aqui, que eu acho que deu uma travada. Gente, vocês estão. Para mim, a Kika aqui desapareceu. Alguém pode dar um sinal? Ó, a Kika saiu, vou botar ela aqui de novo. Oi, Oi, pronto. amor. Você tinha Pronto. travado, mas agora Sei lá. tá ok. Tá bem. Eu estava falando o seguinte: eu também sou filha única. Eu nasci e fui criada em Petrópolis. Morava com a minha mãe e com a minha avó. Minha mãe faleceu, eu tinha 18 anos. 15 dias depois, eu peguei minhas coisas e vim embora morar sozinha no Rio. E aluguei um quarto de empregada numa casa de uma moça que alugava quartos, que era o que minha grana dava. Enfim, isso não é uma história heróica, não. Eu fiz porque eu tinha vontade de fazer. Só que na nossa geração tinha muito esse histórico de sair de casa aos 18, 19 anos. Você ia construir sua vida, até porque a liberdade que a gente tinha em casa era muito diferente da liberdade que os nossos filhos têm. É outra vida, é outra geração, é completamente diferente. Mas eles já não é a geração dos nossos filhos. Uma geração antes da deles já não saía mais de casa cedo. Por quê? Porque tem uma liberdade, tem uma conversa tranquila dentro de casa, vive uma vida muito boa. Por que você tem que ir para fora para gastar mais dinheiro, fazer mais investimento, ter mais trabalho, se a situação está adequada, está boa, está confortável para todo mundo, para a família e para os filhos? Não tem muito Mas porquê, né? tudo bem, mas tem um dano aí também, né? Tem um dano a um crescimento. Eu vejo pessoas de 35, 40 anos morando com os pais. Eu não Sim, acho assim que seja ruim. Não é uma questão que é ruim, não pode, mas eu acho que é o vai ficando. E aí sim. você, de alguma forma, você perde uma oportunidade também de ousar e de entender. Eu, com 26 anos, eu estava casada com o primeiro marido. Então, assim, eu demorei até muito tempo para ter filho, porque eu Sim. não tinha dinheiro e eu sabia que amor na cabana não ia dar em nada. E aí eu passei 9 anos sem ter filho com esse cara, até engravidar. E aí, ó, ter as minhas. Tanto é que eu tenho duas meninas, uma seguida da outra. 1 ano e 9 meses de diferença, porque eu já tive filho com 34 anos, ou É, 5, sei lá. O que não era naquela época normal. As minhas amigas sim. casavam aos 18. Sim. E, enfim, então eu acho que cada época é uma época, mas eu também acho assim, o Brasil já é assistencialista. A gente já vem da cultura, né, da senzala e da Casa Grande. A gente já vem dessa mama judaica misturada com a italiana. A gente já vem da culpa católica. Gente, se deixar, ninguém vai sair de lugar nenhum. De novo, não sei se isso vai ser uma coisa prejudicial ou não lá na frente. Porém, por exemplo, nesse ponto, eu acho que as minhas filhas têm uma vontade muito grande de produzir e de ir embora, mesmo que volte. E até porque eu quero deixar a porta aberta. Sim, óbvio. Eu não quero fazer aquela mãe assim, olha, vai para o mundo e não volta. Uma coisa que a criança americana tem 16 anos, Sim, ela já precisa mudar de estado, comprar um carro, abrir uma exato. conta e ir embora. Uma coisa louca. Mas aí você vê que é a cultura de um país. É a Na cultura. Europa também é bem Não, assim. mas a Europa ainda é um mundo mais velho, mas assim, os Estados Unidos, de alguma forma, né, tem assim uma Sim. proximidade. E aqui não. Aqui tem sempre essa cultura, eu acho, se tá bom, vamos deitar no pudim.
É isso que eu não celebro, né? É. E aí as relações afetivas ficam esgarçadas por isso, porque entra um monte de neurose aí no meio, né? Exatamente. A Celina está falando uma coisa que é bem certa. Perde oportunidades de crescimento e de conquista e gera acomodação. Então, realmente entender qual é o momento certo para a família como um todo é muito delicado. Meus filhos, há pouco tempo, eles costumam ir à casa do pai de tempos em tempos, mas há pouco tempo eles passaram 10 dias lá. Normalmente eles passam 2, 3 no máximo. Passaram 10 dias e eu fiquei sozinha 10 dias. Eu não estou casada no momento, eu fiquei 10 dias sozinha. No primeiro dia eu estranhei, nos outros dias eu amei. Amei. Falei, gente, era tudo que eu queria. Agora eu entendi. Realmente, eu amaria morar sozinha. Mas eu acho, Cláudia, que a No 10º maturidade... dia, eu estava perguntando, precisa mandar o Uber buscar? Perdeu? Quer GPS para voltar para cá? Mas assim, tentando falar um pouco, voltando ao tema da maturidade, eu acho que a permissão que a gente tem, nós, mulheres 50 a mais, né? Com essa liberdade é o grande trunfo da maturidade. Então, a gente já casou, já descasou, já teve filho ou não teve filho, já empreendeu, já deu tudo errado, já ficou pobre de vez. Então, a gente já resolveu algumas coisas até aquele momento. A partir de agora, a gente quer a nossa vida. E eu acho que a alma da mulher sempre foi uma alma cuidadora. A alma da mulher brasileira piorou. A gente só Sim. cuida. Cuida do homem, cuida da casa, cuida do pai doente, cuida do filho, cuida do amigo, cuida da comunidade, cuida da igreja. Gente, e aí a Miriam Goldberg, que eu amo, uma antropóloga maravilhosa, ela fala, tem que ligar o foda-se. Na maturidade, tem um botão que você tem que achar rápido, quem está ouvindo a gente, que é o botão do foda-se. E aí você fica apertando ele o tempo inteiro, porque, de fato, você tem que ter o seu momento, o seu maravilhamento, que você não teve nesses anos todos. Por quê? Porque você está sempre servindo alguém. Eu tive uma crise, eu devia ter em torno de 40 anos. Eu tive uma crise bem grande. Eu parei, transbordei num choro absurdo. Eu estava casada com meu segundo marido e eu entrei em desespero, porque naquele segundo foi avassalador. Eu entendi que eu não fazia mais nada para mim. Eu já era empresária artística, então eu cuidava dos meus artistas, fazia planejamento estratégico da carreira deles, prospectava, negociava contratos comerciais e artísticos. Eu, quando ia ao salão fazer unha, é porque eu tinha uma reunião no dia seguinte. Quando eu cortava o cabelo, é porque o meu marido gostava do meu cabelo repicado. Quando eu comprava uma roupa, eu escolhia a roupa porque o decote, meu marido gostava de um decote profundo, então eu estava comprando um vestido com decote profundo pensando nele, ou era um taezinho, não um taezinho, estou exagerando, uma roupa mais careta para uma reunião, enfim. Era só cuidando de filho, casa, marido e trabalho. Eu percebi que nem a depilação eu fazia mais para mim. Eu não tinha mais uma vida escolhida. As compras do supermercado eram em função do que a casa gostava de comer, o que a galera gostava. Eu entrei num desespero que eu passei 2 dias aos prantos. Não, e olha só, Cláudia, essa é uma colocação importante, porque muitas vezes que eu pergunto para mulheres maduras o que elas querem, elas não sabem responder. Então, assim, é uma expulsão de si mesma. É como se a gente tivesse o diabo no corpo e aí a gente se tira do corpo. E a gente precisa voltar para a gente. Sim. A gente precisa, de alguma forma, entender que a gente é uma prioridade. Então, essa história de você entender que você, primeiro, vai morrer, amiga, está acabando. Então, o primeiro limite que eu digo é a força da morte. Entende logo que está acabando. Então, eu falo, é um dia a menos que eu tenho. Todo então dia é um dia menos, amor. Então, assim, acha que é imortal? Não é. E aí, quem tem uma oportunidade de passar por um tranco, e aí não estou sugerindo que as pessoas tenham tragédias na vida, não. Muito pelo contrário, porque eu acho que o tranco pode ser um tranco positivo também, você tem um desbunde positivo. Mas toda pessoa que tem a oportunidade, sabe, de
de repente, se deparar consigo em algum momento, é um acidente de carro, é uma maconha que fumou, é um câncer, é uma transa genial, é porque queria ser gay e decidiu dar para o homem ou para a mulher, enfim, alguma Sim. coisa que naquele momento dá um Shazam, a pessoa fala, gente, é isso. Só que, de novo, se você não tem isso, você tem que procurar isso. E como é que você procura isso? Errando. Então, Sim. o que eu acho que essa mulher madura ela tem que fazer é tentar. Então, essa história de dizer assim, não há mais tempo. Eu Gente, não posso. não há mais tempo do quê? Do quê? Então, assim, claro, olha, não, eu estou fazendo planos para morar em Paris e casar com o rei da Arábia Saudita. Vai dar merda. Você Não não vai vai nem rolar, morar bebê. em Paris. Mas assim, se você tiver uma tentativa, que é uma tentativa possível de alguma coisa que você pode fazer, e aí é literalmente começar pequeno. O que é começar pequeno? Eu falo do cabelo branco, né? O cabelo Sim. branco, para mim, ele é um grande símbolo, né? E algo que não custa nada. Muito pelo contrário, faz você economizar dinheiro. Muitas mulheres pintam o cabelo para os homens. Aí ele Sim. não gosta. Não posso. Não, ele vai me achar velha. Não, eu não quero. Hello. Então, se você quer, tenta. Claro, eu tenho amigas que falam, Kika, você está medonha, ou eu vou ficar medonha. Ok, se a pessoa acha medonha, ela está me achando medonha, eu não me acho medonha. Sim. Então, eu decidi deixar o cabelo branco. Isso, para mim, foi uma libertação maravilhosa. Primeiro, porque assim, eu não perguntei para ninguém. Eu decidi fazer sozinha. Depois foi ficando bom. Depois Sim. eu economizei um dinheiro, eu pintava o cabelo de mês em mês. Tem gente que pinta de 20 De em 20 15 em dias. 15, 20 em 20. E assim, já ajudou numa outra área. E outra, quando eu chego num lugar, eu sou a diferentona. Todo Sim. mundo é igual. Ou todo mundo é louro, ou todo mundo é moreno. Tem duas ruivas e nenhuma grisalha. Então, assim, achei uma coisa interessante. Uma coisa que não custa nada e que é uma Sim. coisa que é um símbolo de uma rebeldia. Mas que pode ser fazer aquela tatuagem que você quer, deixar de falar com aquela pessoa tóxica. Eu tenho 11 Manda... tatuagens, todas feitas após os 50 Então, anos. eu tenho uma, que aquilo doeu pra caceta. Mas assim, eu fiz a primeira. Essa, 5 horas e meia. Não, a minha mínima. A minha mínima escrito atitude, eu já berrei horrores. Mas fiz. Por quê? Porque eu queria fazer. Porque eu achei que era um negócio que era legal para mim. Agora, Sim, tem claro. muitas coisas que eu quero fazer. Muitas. E pequenas eu faço. E que são pequenas, assim, totalmente inconsequentes e que não vão tirar pedaço de ninguém. Então, por exemplo, tem uma coisa que eu faço sempre. Eu minto. Eu invento que eu não sou eu. Eu ando de BRT e de metrô. Então, ninguém me conhece. Aí eu sento do lado da pessoa, brasileiro conversa, né? Aí a pessoa, sei lá, começa a conversar, aí pergunta assim, como é seu nome? Eu falo, Mônica. Aí o que você faz? Veterinária. Uma coisa que eu, assim, totalmente inconsequente. É delicioso. É maravilhoso, porque daí eu vou fazendo uma história, demora meia hora até chegar no destino. Claro. É uma ousadia bobíssima, mas você pode levar isso a um extremo muito maior, se separar. Não quero mais aquela pessoa que está me incomodando, né? Eu, de repente, quero fazer uma reorganização financeira drástica. Não, eu quero. Então, assim, a hora é essa, porque não vai dar tempo depois. Está esperando o quê? E aí, cada dia é um dia a menos, amor. E quais são as grandes ferramentas para mim, né? A meditação. Você acha que eu meditava? Nunca meditei, nunca fui zen, nunca abracei árvore, não sou guru, não sigo nenhum guru, não conheço nada, nunca fui para a Índia, não tenho nem dinheiro para ir para Marrocos, vou para a Índia, não tenho dinheiro para chegar lá. E aí eu descobri a meditação na pandemia, o aplicativo grátis do celular. Gente, eu tô apaixonada por esse negócio. Todo dia de manhã
eu faço essa meditação. E aí, o que que eu faço? Eu invoco o meu desejo, eu reforço o que eu quero, eu peço. Uma outra coisa que eu pedi, eu sou Carola, adoro uma igreja, sempre gostei, ninguém da minha família é de Jesus, eu sou, sempre fui. E aí eu vou à igreja, sou devota de São José, até não poder mais, e de Nossa Senhora de Fátima e de Padre Pio. Eu nunca tinha pedido, eu só agradecia. Agora eu peço, as minhas amigas falam para mim, pede, mas pede. Pede Então, de assim, verdade. não, Ó, a mas de Ingrid está verdade, falando, pede o universo. não, mas pede. E pedir literalmente, olha, é o quê? É o carro preto dessa marca com... Não tenha vergonha de achar que isso, ai, não, coisa material não pode, só Não, pode espiritual. Pede o que você quiser. Claro, agradece e faz o bem e olha o outro, mas pede. óbvio. Então, eu ia falar, a meditação, a religião, credo, você pode ser da macumba ou pode ser, Sim, sei lá, do Santo Daime. E a outra coisa que eu acho é a psicanálise. Tem dinheiro para fazer análise? tem que Vai fazer. amanhã. Vai amanhã. Vai amanhã. Arruma logo um psicólogo e começa a falar. Eu E acho quem que é um... precisa de psiquiatra também tem que parar com essa loucura de achar que psiquiatra é coisa de louco. Não é. Imagina, adoro um remedinho, é para tomar um remedinho, toma um remedinho. Gente, Gente, da nossa... conversa com quem se medica e vai Não, entender que a vida é outra, não, antes e olha aqui. depois. Ô, Cláudia, a gente tem 50 mais no lombo. Os nossos problemas não são Coca-Cola. Todo Não. mundo tem uma bagagem enorme. Não vai dar para resolver sem tomar um treco ocasionalmente, que eu estou dizendo. Não É. precisa tomar sempre, não. Toma um mês da vida, entendeu? Ou não toma nunca, ou toma quando a coisa pesar, mas por que não? Faltam É, mas, 4 minutos para mas às derrubarem a vezes, live. Kika, às vezes as pessoas têm alguns distúrbios químicos mesmo, entendeu? Enfim, tem milhões deles. E muita gente não procura ajuda porque psiquiatra ficou com aquele estigma de Ai, ser médico de gente, louco. Gente, pelo amor de hello, Deus, isso ficou no gente, passado, há 50 anos atrás, pelo amor de Deus. acabou. Agora, vamos para uma coisa bem divertida. Você agora está casada, mas eu não estou. Eu estou separada desde o início da pandemia, meses antes do início da pandemia. E eu descobri uma coisa, obviamente no início eu tive o maior preconceito, porque todo mundo no início tem, mas eu descobri os aplicativos de relacionamento. Kika, isso é... Mas assim, é uma coisa muito absurda de louca. Porque no início você pensa, ai, gente, pelo amor de Deus, um catálogo de pessoas para você escolher, que coisa absurda. Mas quando você começa a pensar que antigamente a gente ia para uma boate, beijava um cara que a gente nunca viu na vida, não sabe de onde veio, para onde vai. E hoje, nesse catálogo, você consegue conversar há muito tempo, descobrir quem é a pessoa, dar um Google no nome, até você realmente se encontrar com essa pessoa, é um achado, não é não? Olha, eu nunca entrei, não quero entrar. Não, sim. Você vai dizer careta, puta, que mulher tão Mas você moderna. tá casada, Também, gata. não, mas olha só, eu passei, até eu me encontrar com esse marido, eu passei 4 anos sem beijar na boca. Eu fui casada há 24 anos, depois eu fiquei sozinha 4 anos e estou casada há 6 anos, 5, 6 anos. Mas quando você Mas casou, não tinha aplicativo. não, mas olha só, eu até acho, eu nunca dessa água não beberei. Eu acho, eu conheço várias pessoas que se casaram. A própria Priscila Bentes, que está aqui, não sei se está ainda, ela tem um marido incrível, ótimo, maravilhoso. Tem muita gente que conseguiu a sua cara à metade, tem muita gente que se diverte. Mas, assim, alguém resumiu aí, não tenho saco para os sites. Eu também não tenho saco para os sites. Porque, assim, primeiro, eu sou uma pessoa muito fora da curva. Então, eu acho que eu vou ter que encontrar com 80 homens para, de repente, conseguir um ou dois para, não sei. Outra é que eu acho que o relacionamento, eu posso estar errado, mas assim, o que você quer foder, não é? Então, assim, lá na frente, você quer dar umas beijocas, quer transar com o cara, nunca é uma coisa assim, tipo, olha, vou de repente tomar um drink, conversar, o cara quer te pegar, você ocasionalmente também quer te...
Eu Não, prefiro um normalmente os acaso. dois querem se pegar, né? Sei, Pelo amor de não Deus. sei. Então, eu não sei, prefiro essa coisa ainda do old school. Isso é uma coisa que eu tenho que melhorar na minha cabeça, Tem né? que Mas melhorar. eu Você não nunca, eu nunca precisa agora, mas entrei tem num que melhorar. site, eu nunca entrei num site de relacionamento, mas eu tenho a maior parte das minhas amigas está e ama, então tá valendo. Acho ótimo. Não, é porque você nunca entrou. Eu, antes de entrar, também achava o cúmulo do absurdo mesmo. Eu achava mesmo. Entrei por muita insistência e por curiosidade, mas, primeiro, se você não quiser nada com ninguém, é um tratado antropológico. Dá para você estudar a personalidade das Não, eu pessoas, acho. Vamos ver o entendeu? futuro. Quem sabe eu não viro a musa Tinder. Pode ser, né? Não, Você nunca sabe. você está casada, não vamos abrir essa Não, oportunidade. mas olha só, eu também falo do poliamor. Eu também Sim, falo essa coisa da fidelidade. Eu acho que essa parada tá mudando. Eu concordo com a Regina Navarro Lins. Eu acho que totalmente. nos 50 a mais, esse negócio da monogamia no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto casamento, isso tende a ser revisto. É Sim. claro que você não vai querer que seu marido tenha outra. É claro que você não vai querer ter um outro cara. Eu não tenho estrutura para ter um outro homem, né? Olha, desculpa, estou indo lá para o outro. Não sei. Eu acho que a gente ainda é de uma geração que isso é muito mais uma teoria do que uma prática. Mas eu começo a ver numa galera uma coisa poliamor. Eu começo a Sim. ver uma coisa das pessoas transarem com homens e mulheres igualmente. Então, a sexualidade é a nova barreira do ser humano a ser transposta. Então, me ouçam, eu acho que não vai durar 50 anos o casamento formal babou. Não vai mesmo. Babou. Eu não dou 30 Babou. anos. Eu não dou 30 Babou. anos. Não É tem isso. condição. Não tem É condição, isso. não tem condição. Não tem condição mesmo. As coisas estão mudando. Essa geração que hoje em dia está entre 20 e 30 anos, entre 15 e 30 anos, elas são realmente já completamente abertas. A Kelly está falando, somos seres bissexuais, eu concordo plenamente. Eu acho que a gente opta por ser hétero por uma questão cultural. Fomos ensinados, educados a homem namora mulher, mulher namora homem, e aí a maior parte das pessoas acaba se fechando, mas as pessoas mais evoluídas conseguem abrir a cabeça. Então, eu vejo isso tranquilamente, concordo completamente com você, com a tua análise sobre a Regina. Hoje em dia tem muita coisa para a gente estudar, entender, analisar realmente, tanto no Google quanto nos streams. Tem muita Inclusive, literatura, Cláudia, muito o filme. fato, o fato da mulher madura não querer nada, querer um livro. Eu acho que a despedida da cena erótica, eu acho que o abandono do parceiro por completo, eu acho que a vida monogâmica, ela é totalmente possível e ela pode ser muito celebrada na maturidade também. Para que ter alguém? Por que ter alguém? Então, também essa necessidade que lá atrás tinha um porquê, gerar filhos e descendentes e continuar Hoje a uma gente não linhagem. precisa mais. Nem útero a gente tem mais. Então, assim, sei não. Eu acho muito curioso, porque eu sempre fui uma mulher muito aberta e sempre aceitei que as pessoas tivessem a sua opinião, que é o óbvio da vida, né? Mas a gente, infelizmente, se depara com pessoas que são mais duras. Mas eu sempre tive um discurso de não, casada, eu quero estar com meu marido, eu quero dormir de conchinha, eu quero morar na mesma casa, eu não acredito numa relação em casas separadas. E hoje, tudo que eu quero na minha vida é, se eu voltar a ter um relacionamento estável com alguém, que possa se chamar de casamento, é morar em casas separadas. É a E eu, melhor coisa do mundo. Você e sabe eu que eu não encontro moro. homens hoje que são homens inteligentíssimos, super bacanas, que têm esse pensamento. Eu fui casada uma vez durante 10 anos com um homem mais velho, mas os meus dois últimos casamentos, que também foram longos, de 10 e de 7 anos, foram com homens mais jovens.
Então, o homem mais jovem, ele tem uma visão diferenciada realmente. Hoje em dia, eu fiz uma opção de só me relacionar com homens mais velhos. Não é nada contra os garotos mais novos. Eu vivi 17 anos, duas experiências maravilhosas, inclusive a minha segunda experiência virou livro, virou peça, virou tudo. Eu não me arrependo de absolutamente nada. Meu segundo marido pegou meus meninos pequenos, me ajudou no dia a dia com os meninos, está tudo certo. Mas hoje, eu sou uma mulher de 55 anos e eu quero um homem para me relacionar da minha idade, entendeu? Eu não quero. Mas você sabe que eu tenho ouvido várias declarações. Primeiro, eu quero dar aqui a minha, né? Já que eu falo sempre em primeira pessoa. Eu me casei novamente, acho um erro. Eu acho quando a mulher ela se casa na mesma casa com outro marido que não é o pai dos seus filhos, tem tudo para dar ruim. É a primeira coisa. A Tem tudo para segunda, dar ruim eu mesmo. acho que quando você tem um marido que tem um novo marido, um companheiro, um namorado que tem alguma grana e você tem alguma grana, é muito melhor você viver em casas separadas. No nosso caso, a gente juntou os nossos fracassos. Então, era mais fácil a gente viver juntos e ter uma vida melhor somando a nossa grana. Então, teve alguma coisa também, vamos dizer, mais cerebral. Sim. Mas eu acho que se a pessoa puder viver em casas separadas, sim. Essa é a primeira declaração. A segunda, tem muitas amigas minhas de 50 anos, 60, que têm namorados de 75 até 85 anos. E eu ouço elas falarem muito sobre a mulher enfermeira. Então, não é seu caso, que você tem 50 e poucos anos e que você quer se relacionar com um homem da mesma idade. Mas eu também acho que essa mulher que vira cuidadora do marido, se ele não é o primeiro marido, pai dos filhos dela, se ele é um segundo marido, isso já é uma questão. Porque Sim. ou fica com uma cara de piranhagem, que a mulher entrou no jogo, de repente, para se dar bem, porque o cara tem uma grana, e aí ela está entrando ali meio que para comer uma parte da história, o que também é uma inverdade, Sim. porque eu acho que essa mulher ela pode entrar na vida desse homem para ser um radiador externo, uma espécie de uma bateria que vai dar uma sobrevida a ele, e ele vai dar o que for para ela. Prestígio, acolhimento, sei lá, vai dar até status, sei lá, cada um com o seu cada um. Mas eu acho que a discussão muito madura hoje é falar sobre essa mulher mais velha que não quer ser enfermeira do seu homem. Então, eu acho que esses homens eles têm a obrigação de se cuidarem, eles têm a obrigação de fazerem todos os exames e terem uma vida ok, até quando Deus quiser, mas não se largar e aquela segunda mulher ou terceira virar enfermeira. Sim. Que é uma loucura isso. É outro debate interessante. E é o que muitos homens mais velhos procuram, né? É impressionante. Mas olha só, eu converso bastante nesses sites de relacionamento. Não dá para sair com todo mundo, até porque nem tem tanto cara interessante assim. Mas eu converso muito mesmo. Um dia desse eu estava na cama, meu filho deitou comigo para ver um filme e eu acabei começando a conversar com um cara no aplicativo e eu gargalhava. Ele, mamãe, a gente não ia ver um filme? Peraí, estou conversando. Acabou, coitado, o menino se lascou porque eu fiquei 1h e pouco conversando com o cara. Tem muita gente interessante, tem muita gente bacana. Tem muito imbecil também, mas isso tem aqui no aplicativo, tem na esquina, tem no nosso negócio, tem em tudo quanto é lugar. O que me surpreendeu, até porque eu vivi muito tempo com jovens, eu estava realmente fora desse mercado de homens mais velhos, é o que eu encontro de homens mais velhos buscando mulheres da minha idade e com 2 depoimentos muito interessantes. Eles querem mulheres inteligentes e mulheres sexualmente resolvidas. Todos eles me relatam, eu não quero transar com garotinha que não sabe trepar. Literalmente. Adorei isso. A cartilha da fêmea na cama. É isso? Não, eu até achei que era muito mais pelo viés da maternidade. Tem muitos que ainda têm o pavor de engravidarem a garota, não? Eu acho que também tem isso. No nosso caso, isso está resolvido também.
Mas Então, eu fiquei muito surpresa com esse depoimento, porque assim, a gente tem uma impressão de que o homem mais velho, que é um corpo jovem, que isso sempre foi muito difundido, né? E aí, quando eu me deparo com esses depoimentos, mas não é um, não é dois, não, são muitos, muitos, e homens belos. tomara, porque eu ainda acho que o homem brasileiro gosta de um troféu, gosta de ostentar uma novinha, porque o homem brasileiro pensa com pau. Então, eu acho que se ele é viril, se ele está comendo, fudendo, se ele está tendo a garota para exibir, sobretudo num segundo e terceiro relacionamento, eu acho que é um clássico. Tem o fora da curva, claro. E eu até acho que esse fora da curva ele vai acontecer com todos os homens que vão comer as garotinhas e vai chegar num momento da vida com 65 anos, vai dizer, não quero mais. Não quero mais a garota, chega. Vou procurar, de repente, uma mulher madura para seguir junto comigo. E aí a gente ganha esse mercado, porque a tecnologia e a ciência nos ajuda, de alguma forma, né, a conservar um vigor um pouco maior, não digo nem no peito em pé, a bunda dura, tem as tais que se mutilam para chegar lá. Eu sou super a favor da bunda mole, do pau mole, eu acho que tem nisso uma sabedoria incrível, né? E eu acho que a gente tem que quebrar esses tabus, porque é justamente no novo que você aprende não repetir aquele mesmo modelo. Com certeza. Mas assim, que bom que a gente está tendo uma chance, né, de ter homens interessantes nessa faixa etária. Que bom. Fora que eu também acho que essa coisa, hoje na pandemia não, porque ninguém mais viaja nem sai do lugar. Mas o Rio de Janeiro ser uma cidade internacional, ser uma cidade que muita gente circula, você pode encontrar homens que sejam homens de outras estados e outras nacionalidades. Sim. Porque eu ainda acho o homem carioca muito egóico. Muito, muito. Assim, ele e o espelho têm uma relação narcísica top 10. Você tem razão, você tem razão. Total razão. Gatíssima, já passamos um pouquinho de uma hora. Acho que a gente precisa salvar essa live, deixar a galera querendo um pouco mais, porque sempre é bom querer um pouco mais. Amanhã você faz uma live, né? E o tema é sexo, que é maravilhoso. Então, eu tenho umas amigas paulistas, as minhas amigas que são desse perfil Cool 50s, que é a Cláudia Ruga, maravilhosa. Tem uma mineira, Natália Dornelles, que todo mundo conhece, né? O trabalho dela com os avós, né? As avós, ela fala com um público muito mais velho. E tem a Fernanda das Perennials, que tem um programa que é um podcast sensacional. Não percam, gente, amanhã, 8 horas da noite, vai ser no canal, sei lá onde vai ser, acho que vai ser gente, no Google. Tá no stories da Kika, é só acabando aqui a live lá, para poder olhar o horário. E a gente vai falar abertamente sobre sexo, porque essas mulheres, elas literalmente matam a cobra e mostram o pau. É isso aí. Na verdade, elas mostram a vulva, né? E outra coisa é que na quinta-feira eu vou fazer uma sobre mães exaustas, sobre mulheres que dedicaram a vida à maternidade e em cima do filme A Filha Perdida, The Lost Daughter, baseado no livro da Helena Ferrante. Maravilhoso. Quem puder assistir o filme antes, então A Filha Perdida no Netflix é top 10. É top 10, então não precisa nem procurar, que vai aparecer logo naquela barra. E é sobre mulheres que têm um senão com a maternidade, que não mitificam a maternidade. Acho que vai ser super legal. Bom, eu só tenho a te agradecer, Cláudia. Adorei o papo, adorei te rever tão bem. Merci, povo, com o Omicron, se cuidem. Olha só, vou dar a receita da médica. Tilenol, muita água e ficar em casa debelando a febre, alguma diarreia e, assim, uma sudorese. No mais, são 7 a 10 dias. E é isso. E descansando, né, gente? Que virose é hidratação, boa alimentação e repouso. Não tem jeito, né? Não adianta querer fazer nada além disso. Kika, muito obrigada. Sempre é maravilhoso falar com você, estar com você, fazer uma live. Muito obrigada. Então, nem se fala. Gente, fica com Deus. A live vai ficar salva. Obrigada.
Beijo, beijo, Bisu, beijo. Boa gente. semana. Beijo. Boa semana para vocês. Beijo. Beijo, Tchau, tchau. amores. Tchau, amores.